Ei você, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como o minimalismo pode te ajudar a assumir os cabelos brancos grisalhos. Isso mesmo, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Espera aí um pouquinho que eu já vou te explicar. Antes, quero dar as boas-vindas para você que está aqui no canal pela primeira vez. Se você ainda não segue o Menos é Agora, já passa a seguir, clica no sininho para ativar as notificações. Toda quinta-feira tem vídeo novo aqui sobre tudo que gira em torno do estilo de vida minimalista. E já curte esse vídeo, aproveita para curtir, deixa um comentário, nem que seja Menos é Agora aqui, porque quanto mais você interage e curte, mais o YouTube entende que esse vídeo é relevante, é interessante e entrega para mais pessoas. E você me ajuda a fazer o canal crescer. Combinado? Eu sou a Nárdia Lourenço, esse é o canal Menos é Agora. Bora pro vídeo. Vamos começar esse vídeo falando da escolha. Claro, você pode estar preparada hoje, já pode ter dado o primeiro passo para assumir os fios grisalhos, as mechas brancas. Talvez não seja para você, ainda não seja o seu momento. É importante, quero deixar bem claro aqui, essa escolha. Você tem essa escolha e deve respeitar. O que eu vou trazer aqui, como o minimalismo, ele traz uma abordagem que pode te ajudar a assumir essa sua beleza natural, digamos assim. Ser quem realmente você é e não se tornar escrava de salões e tudo mais. Vou dar um depoimento aqui meu rapidinho antes de começar. Eu sempre alisei o meu cabelo. Eu não sabia até 10 anos atrás, mais ou menos, como era o meu cabelo. Sempre esticava, passei tudo que você pode imaginar no cabelo. Depois, quando eu decidi engravidar, eu falei, vamos parar, não posso alisar mais. Então, antes de engravidar, eu já comecei a passar pela transição capilar cacheada. Demorou, foi difícil, mas consegui. Quando eu terminei, deve ter durado uns 3 a 4 anos, a transição cacheada, eu comecei a perceber uns fios brancos nos meus cachos. E aí, confesso para você que de 6 em 6 meses eu pintava o cabelo. Cheguei a pintar 3 ou 4 vezes. Vamos colocar aí que eu fiquei 2 anos. 2 vezes por ano pintando o cabelo porque eu vi alguns fios grisalhos. E aí se você me perguntar, Nárdia, mas por que você pintou? Eu não sei te dizer. Em momento nenhum eu parei para pensar por que eu pintei. Sabe aquela coisa, aparece fio branco, você tem que pintar? Eu fui por aí. Apareceu o fio branco, todo mundo pinta? Eu fui por aí. Só que eram tão poucos e me incomodava tão pouco, para você ter uma ideia, que era de 6 em 6 meses que eu fazia esse retoque, né? E aí eu fiquei pensando, falei, gente, mas se tá me incomodando tão pouco, se eu tô fazendo isso 2 vezes por ano, por que não deixar isso? E aí eu percebi que eu deixei de ser escrava do alisamento, consegui passar pela transição e estava sendo escrava da tinta. Aí eu falei, não, parei um pouquinho e falei, não, não quero isso. Vamos passar pela transição grisalha. E consegui passar. Eu vou deixar umas fotos para você, vou pedir a Cá para colocar umas fotos aqui ao longo desse vídeo, outras, né, umas outras que aparece mais o meu cabelo grisalho. Eu não sou daquela grisalha branca igual o Papai Noel, eu tenho mechas. Agora não vai dar para você ver, mas ela vai colocando algumas fotos para você, até da minha transição também, para você entender e ver o que eu estou falando, porque é um assunto de grisalha, de quem já passou por isso. E o minimalismo foi meu grande incentivador. O estilo de vida minimalista foi meu grande incentivador para assumir o meu cabelo como ele realmente é, tanto cacheado como grisalho, tá? Só dar esse depoimento. E vamos lá. O minimalismo, primeira coisa que eu trouxe, ele ajuda você a aceitar de fato a sua aparência. Claro que a beleza de uma pessoa, ela não está só, não é? A gente vive numa sociedade muito visual, mas ela não está só, ou muito pouco, ela está na aparência das pessoas, né? A gente precisa ser e precisamos de mais pessoas bonitas por dentro, mais bonitas por dentro do que por fora, né? E o minimalismo, ele nos incentiva a ajudar, a aceitar esses padrões, sabe? O seu padrão, e não
as revistas, as artistas. Por quê? Porque o minimalismo ele faz você olhar para dentro de você, que foi o que eu fiz nesse depoimento que eu falei de pintar o cabelo. Você fecha os olhos para fora, para de se comparar com as outras pessoas e começa a se entender. Então, essa aceitação da aparência, quem começa a praticar o minimalismo, isso vai acontecendo de uma maneira progressiva. A nossa mentalidade começa a mudar realmente. Por quê? Porque o nosso foco passa a ser a gente e não o outro. Então, esse é um ponto que eu quero trazer de como o minimalismo pode te ajudar nessa decisão. Há uns anos atrás, na época da pandemia, né, muitas pessoas assumiram os cabelos grisalhos. Não sei como elas estão hoje, se voltaram atrás, né? Mas a coisa do salão fechado, da gente confinado em casa, muitas pessoas começaram a refletir sobre isso. Não puderam ir ao salão, não puderam pintar e foram passando meio que obrigada por essa transição. E elas foram se conhecendo. Esse aqui é o barato, né? Essa aqui é a grande transformação, quando a gente vai se conhecendo. Então esse é o primeiro ponto. Outra coisa, como que o minimalismo pode nos ajudar a assumir esses fios brancos? É o quê? É menos pressão financeira. Por quê? Porque à medida que a gente adota essa abordagem minimalista, né, a beleza exterior, ela não é um ponto primordial para a gente. Claro que a gente se cuida, né, gosta de estar bem, mas não é algo decisivo, não é algo primordial. Né? E claro, cada vez que você vai ao salão, não é barato. Seja fazer unha, imagina, seja de 3 em 3 meses retocar. Eu conheço pessoas, conheço mulheres que vão todo mês no salão fazer o retoque da raiz. Elas não aguentam ver. Como a gente falou no início, é uma escolha. Mas essa pressão financeira existe. Essa coisa do pintar. E aí não é só pintar, não é só esconder o branco, né? Vem a escova, vem o corte, vem a unha e não é uma coisa barata. Então talvez para você, como você tem costume de fazer isso, você às vezes não parou para pensar. Mas hoje para mim, quando eu paro, e o tempo também, né? Quando eu paro para pensar o tempo que eu ficava no salão para alisar o cabelo, era um dia inteiro. Eu perdi um dia inteiro no salão, né? Isso eu era mais nova. Claro, graças a Deus a gente vai mudando. Mas era um dia inteiro que eu ficava dentro do salão. E hoje eu paro para pensar como é que eu conseguia fazer aquilo. Era dinheiro, porque não é barato. Hoje em dia ainda é mais caro, né? Então tem essa pressão financeira, ela reduz demais. Porque hoje, vou dar um exemplo meu, né? Como minimalista, grisalha, cacheada, eu não vou ao salão. Eu vou para cortar o cabelo, porque também não é qualquer um que entende de um cabelo cacheado, tem essa questão. E assim, quando eu tô com vontade, eu vou fazer no salão fazer unha. Quando eu não tô, eu mesma faço. Então eu não tenho que gastar dinheiro com isso. Eu não tenho que gastar o meu tempo com isso mais. É uma libertação mesmo. E outro ponto, mais tempo. Quando a gente se liberta dessa questão do fio branco, do retoque, nós conseguimos mais tempo para dedicar o quê? Para aquilo que realmente traz energia, traz entusiasmo, aquilo que a gente gosta de fazer. Você parar para pensar, ficar um dia inteiro no salão, olha o tanto de outra coisa hoje que eu vejo mais produtiva que eu consigo fazer. Então, essa questão do tempo também, quando eu paro e olho para trás, eu não acredito que eu conseguia ficar tanto tempo lá. Conversa de salão é uma beleza, né, gente? É aquela conversa que não agrega em nada, é só falar da vida dos outros. Enfim, é um negócio que eu hoje falo que foram uma das melhores coisas. E como eu estou trazendo para vocês, foi o estilo de vida minimalista mesmo que me ajudou com essa descoberta de mim mesma, com essa aceitação de mim mesma. E a gente começa a perceber que a opinião do outro, que as roupas do outro, que o cabelo da outra é dela. A gente começa a entender que tem que deixar com o outro o que é dele. Eu sou eu. Quem é a Narja? Como Deus fez a Narja? Fez a Narja cacheada, fez a Narja agora com cabelo grisalho. Tá tudo certo. Tá tudo certo, né? E por último, eu quero trazer aqui
que é a inspiração. O minimalismo nos ajuda a assumir, porque acaba que no final não é só sobre a gente. Quantas pessoas, eu não sei quantas vão assistir, estão assistindo aqui agora, mas quantas pessoas às vezes têm essa vontade de se libertar realmente desses pontos que eu falei aqui, não é? De se aceitar melhor, de deixar de gastar, de deixar de se preocupar com a opinião do outro. Então, a gente também inspira outras pessoas. Então, esse vídeo realmente é para isso, para que você pare um pouco, reflita, se inspira. Não é um processo fácil, muitas pessoas vão falar, muitas pessoas vão chamar você de velha, fala que quem tem cabelo branco é velha, mas assim, quem é você nisso tudo? Como você está se sentindo nisso tudo, né? Então você tem que se apoiar. O que é mais difícil, o que é mais feio, digamos assim, o que dá mais essa sensação de desleixo do cabelo com a raiz grisalha, com a raiz branca, é justamente esse processo, não é? Mas o motivo disso tudo é tão maior do que uma simples aparência, é tão maior do que o que as pessoas estão falando. E quando você chega lá no final, um ano e meio, depende da sua coragem. Você pode cortar o cabelo, o Joãozinho que a gente fala, quando você tiver um ano aí de transição grisalha. Você vai ter o cabelo curtinho, depois ele vai crescer grisalho. Depende da sua coragem. Não foi a minha, eu não tive essa coragem. Eu deixei ele crescer um pouco mais e fui cortando aos poucos. Mas é um processo e você precisa estar certa e segura dessa sua decisão. Mas quando você conseguir passar por isso tudo, vai valer muito a pena. É uma liberdade gigante. Então, se isso toca aí no seu coração, se você pensa, eu quero te incentivar, quero servir de exemplo, passaram algumas fotos para você, ver, você acompanhou um pouquinho e vai, tá? Faz isso por você, porque eu tenho certeza que vai ser libertador, você vai se conhecer muito mais, você vai se amar muito mais, tá? E se não for o seu momento, na verdade, certamente você nem chegou até o final desse vídeo, mas se não for o seu momento, tá tudo bem também. Se você se sente bem indo ao salão, tá tudo certo. Combinado? Deixa aqui para mim qual a sua opinião sobre essa questão de ser grisalha, dessa transição grisalha. Você já passou por isso? Você já tentou e desistiu? Você conseguiu? Vamos continuar essa conversa aqui, combinado? Um beijo e até o próximo vídeo.